Bom dia, graça, paz do Senhor Jesus sobre sua vida. Estamos aqui em mais uma live, primeira live do mês de julho, com esse tema maravilhoso que nós estamos estudando esse mês, que são as mulheres da Bíblia. E nós temos tido devocional todas as manhãs por um time de mulheres, onde nós já estamos aí avançando. Iniciamos com Eva e nós queremos passar por 31 mulheres da Bíblia nesse mês de julho. E as lives também vai ser em cima desse tema. Cada live nós vamos estar falando sobre uma mulher da Bíblia, com mais tempo, porque acaba que o devocional é um tempo mais curtinho e na live nós podemos explorar um pouco mais sobre essas mulheres que nós vamos estar destacando no dia da live. Mas para iniciar esse momento, eu queria te convidar para fazer dessa canção a sua oração hoje. Essa canção é uma oração a Deus pedindo para Ele aquietar a nossa alma. Muitas vezes nós chegamos aqui com a alma turbulenta. Peça para o Senhor hoje, aquieta minha alma. É só uma alma que é quieta na presença do Senhor que consegue ouvir a voz dEle. Chama pra perto, meu Deus. Só assim eu não me sinto só. Vai orando aí para o Senhor. Pai, aquieta minha alma nesse dia. Que toda tempestade aqui interna se aquieta agora. Me leva para perto de Ti. Faz com que meu coração ouça sua voz nessa manhã. Bom dia, amigas queridas que estão entrando, primas. Deus os abençoe. Fala para o Senhor, Pai, me chama para perto, porque eu não vou me sentir só. A minha alma vai quietar, eu vou poder ouvir a Tua voz nessa manhã. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Aleluia. Como viver perigosamente mais? Preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. O Senhor te diz hoje: você é filha amada. Nós vamos estar orando, Damiana, por você e pelo seu esposo. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor reine na sua casa, traga paz, traga unidade. Em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, Pai. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor aquiete a nossa alma nessa manhã. Pai amado, quantas coisas, ó Pai, estão acontecendo no interior aí de cada casa, de cada coração. Muitas vezes, ó Pai, a tempestade não é nem externa, é dentro do nosso coração. Mas nós te clamamos nessa manhã, aquieta a nossa alma. Faz com que o nosso coração ouça a Tua voz. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa manhã. Sabemos, ó Pai, que somos filhas amadas do Senhor. O Senhor nos comprou com alto preço e foi o Senhor que nos chamou para esse momento aqui agora, para esse encontro com o Senhor, junto com esses irmãos que estão aqui. Nós cremos, ó Pai, que na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu quero declarar que nós estamos aqui no mesmo mover, numa unidade, e o Senhor vai estar ordenando a bênção e a vida para sempre sobre sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nessa manhã. Nós queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que a Tua bênção, Pai, alcance cada um desses queridos que estão aqui. Cada família aqui representada seja tocada pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glórias a Deus. Como é bom estar aqui com vocês. Nesse tempo onde nós quietamos tudo, alguns não conseguem quietar, mas mesmo que no movimento nós podemos ouvir a voz do Senhor, ainda que você esteja num carro dirigindo, nos seus afazeres, onde você estiver, o Senhor vai falar com você nessa manhã, porque você é o alvo do amor de Deus e Ele tem algo lindo para te entregar nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um que já está aqui comigo. Coisa linda, vocês são muito preciosos para mim. Wagner, Darcy, eu vi minha prima que mora lá nos Estados Unidos, outra que mora em Cuiabá, amigos espalhados aí, por toda a terra. Nós vamos nos unindo aqui no mesmo propósito, apesar de longe fisicamente, mas tão juntinho do coração do Pai. E eu quero te falar que Deus tem algo lindo para nos ensinar hoje, através da vida da Débora. Obrigada, Tina. A Tina tá lembrando aqui, manda esse aviãozinho aqui, para mais amigos, convida, porque é tão lindo esse assunto, a vida de Débora. Nós temos tanto que aprender com ela, sobre a sua postura, sobre a sua sabedoria, sobre essa mulher que era conduzida por Deus em todas as coisas, em todas as áreas. Como nós precisamos disso. Então, que você acione esse aviãozinho agora, convide pelo menos um amigo para estar aqui. Amém? E nós vamos estar hoje meditando sobre a vida dessa mulher. E Débora foi uma mulher, uma figura, uma das mais importantes figuras na conquista da terra prometida de Canaã. Ela foi a personagem principal na derrota dos cananeus. E nós vamos estar aprendendo como que isso aconteceu através da vida de uma mulher. Uma mulher. Nós vamos ver como que o posicionamento de uma única mulher, toda a história pode ser mudada. E aqui a história de Débora está em Juízes, no capítulo 4 e também no capítulo 5. O capítulo 5 foi escrito em forma de poesia. É uma canção que a própria Débora compôs após a vitória, após a derrota dos cananeus. E nós vemos como foi a mesma forma que Miriam fez uma canção após aquela vitória também, de ter passado pelo Mar Vermelho, os inimigos serem destruídos. Miriam também, ela compôs uma música. E da mesma forma foi Débora. Após essa vitória, ela compôs uma música que conta nesse relato, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, reconhecendo o agir de Deus, como Deus operou em meio àquela guerra que seria tão grande, tão impossível aos olhos humanos, e Deus concedeu a vitória. Porque nós sabemos que, agindo Deus, ninguém pode impedir. A Nayara colocou aqui, Juízes, eu vou até fixar o comentário dela. Juízes, nós vamos estar meditando Juízes 4 e 5, sobre a vida de Débora. E nós vamos agora aprender um pouquinho sobre Débora. Nós vamos ver muitas áreas da vida da Débora, nós vamos nos identificar e nós temos muito que aprender. No capítulo 4, eu quero ler com vocês, eu vou lendo alguns versículos e nós vamos fazendo um comentário aqui, e eu quero a sua participação também comigo. Aqui no capítulo 4, versículo 1 diz assim: os filhos de Israel tornaram fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel.
Agora aqui no versículo 4 começa a falar quem é Débora. Débora, profetisa, esposa de Lapidote e juíza. Ela julgava Israel naquele tempo. Naquele tempo, nesse contexto aqui onde Débora é inserido, né, onde nós vemos a história dela, era uma época em que o povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Nessa época aqui, era a Débora juíza, é ela que orientava todo aquele povo, um povo que estava afastado de Deus, estava servindo e adorando outros deuses, um povo que estava acomodado com a situação, um povo que era guerreiro, mas de repente eles não tinham mais a postura de guerreiro, eles nem arma direito eles tinham mais. Eles acomodaram aquela situação, os líderes se acovardaram e eles ficaram naquele contexto, clamavam ao Senhor, mas eles não tinham atitude. E nessa época levanta Débora. A primeira identificação aqui de Débora, que nós vemos aqui na palavra, é que ela era profetisa. Então eu quero falar com você sobre cada um dessas qualificações aqui que é colocado de Débora. Primeiro, ela era profetisa. E profetisa parece primeiro porque esse é o mais importante diante do nosso Deus. O que é ser profetisa? Como que uma mulher, uma pessoa se torna profetisa? Primeiro, é alguém que tem intimidade com Deus. É alguém que conhece a Deus profundamente. Profetiza significa alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que tem sensibilidade à voz de Deus, alguém que conhece pessoalmente a Deus, alguém que ouve a voz de Deus, discerne, abre a boca e transmite aquilo que Deus colocou no seu coração. Olha como que é lindo. Eu assim sou encantada com esse dom. Eu acho muito linda a pessoa que tem essa sintonia, essa linha tão fina ligada a Deus, que ela consegue ouvir a voz de Deus, discernir, abrir a boca e entregar. Profetiza é a representante de Deus, é o embaixador de Deus. Ela representa a Deus, ela é a voz de Deus, a boca de Deus, onde ela está. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, diz que a profecia é um dom do Espírito Santo de Deus. Se profecia é um dom do Espírito Santo, significa que Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. É interessante, quando eu estava preparando esse estudo aqui ontem, essa questão da Débora ser cheia do Espírito Santo. Naquela época, o Espírito vinha sobre a pessoa, dava o recado e ele saía. Após Jesus, o Senhor falou que quando Jesus voltou para junto do Pai, ele falou que estava indo, mas ele enviaria o Consolador que estaria conosco em todo o tempo. Não é mais ele vindo e saindo, mas agora ele está conosco o tempo todo. A palavra de Deus também diz que ele fez de nós a sua morada. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Se naquela época as pessoas eram visitadas, o Espírito Santo vinha sobre e saía, e grandes coisas Deus operava através dos seus servos, você imagina hoje o que Deus pode fazer através das nossas vidas se Ele habita, se Ele mora em nós. Ele está o tempo todo conosco. Coisas muito maiores, quando nós estamos buscando a presença de Deus, vivendo em intimidade com Deus, coisas muito maiores Deus pode fazer em nós e através de nós. E foi isso que Jesus falou.
Ele falou assim que estava indo para o Pai, o Espírito Santo viria e coisas maiores, obras maiores nós faríamos do que ele fez. E nós vemos, né? Eu fico pensando nesse canal hoje que nós temos aqui. Nós estamos aqui e conectando. Lá nos Estados Unidos, minha prima está aqui, mora nos Estados Unidos, tem pessoas de outros países aqui, de outras localizações, e é possível fazer isso num único momento. Jesus, ele gastava tempo viajando a pé para chegar num lugar, falar e depois chegar no outro lugar, operar milagres, operar cura. Hoje nós podemos fazer coisas maiores, porque o Senhor já disponibilizou para nós ferramentas mais poderosas para a época que se chama hoje. E nós precisamos pegar isso que o Senhor disponibilizou para nós, na certeza de que o Espírito habita em nós e através de nós Ele pode operar coisas maiores a cada dia. Nós vimos aqui que a Débora era movida pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes nós vemos a história de Débora e nós achamos que essa mulher era uma mulher muito excepcional, muito excelente, e realmente ela era, mas nós achamos que ela é muito diferente de nós. Nós estamos muito aquém da vida de Débora. E nós vamos entender que a palavra de Deus deixa claro que Débora, como outros que foram usados por Deus, eram homens e mulheres como nós. Em Tiago, ele descreve que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. E Elias, esse homem que era como nós, sujeito às mesmas fraquezas, ele orou e o céu fechou. Ele orou novamente e o céu abriu. O Senhor está nos dizendo que a presença do Espírito Santo em nossas vidas é através dele, é pelo poder dele, é que nós fazemos todas as coisas, não é na nossa capacidade. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos totalmente limitados. Mas se nós olhamos para o tamanho do nosso Deus, o que Ele pode fazer em nós e através de nós, nosso coração é impulsionado em fé, em ousadia, em coragem para prosseguir e cumprir aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Então nós temos que entender que através do Espírito Santo de Deus em nós, nós também podemos ser encorajados para operar nos dons do Espírito. Débora era uma mulher profetisa e, segundo o exemplo de Débora, nós podemos buscar esse dom para que nós também venhamos exercer. Eu estou com uma amiga querida aqui, que eu sou tão abençoada através da vida dela, e sempre que eu tenho contato com ela, eu volto assim, falo, Pai, que dom maravilhoso que o Senhor deu para ela. Mas ela é uma mulher totalmente conectada com o céu, ela escuta e fala e entrega, que coisa mais linda. Eu louvo a Deus pela vida dessa querida que está aqui comigo. Mas todos nós podemos buscar, porque o Espírito Santo que move na vida dessa querida pastora Regina é o Espírito Santo que movia na vida da Débora, é o Espírito Santo que move em nossas vidas. Então nós podemos buscar esse dom, nós podemos viver essa maravilha que o Senhor tem para nós. E para nós sermos cheios desse Espírito Santo, para Ele estar no controle das nossas vidas, lá em Efésios fala que primeiro nós precisamos conhecer pessoalmente a Deus. Débora era íntima de Deus. Segundo, nós precisamos ter ouvidos atentos à voz de Deus, para que nós recebamos de Deus e sejamos a boca do Senhor para entregar a mensagem que Ele tem. E Efésios nos ensina que para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos falar aquilo que glorifica ao nosso Deus. Quantas vezes nós temos perdido tempo assentado em rodas que não fala nada que edifica? Em Efésios nós lemos que quando nós falamos entre
fala assim, falando entre vocês, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Amados, quer ser cheio do Espírito Santo? Fale mais da palavra de Deus. Fale com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Glorifique ao nosso Deus. As coisas estão apertadas para você? Louve a Deus. O louvor abre o caminho à nossa frente. O louvor nos enche com a presença do Espírito Santo. Ele traz para nós discernimento. Ele traz a revelação do que está no coração do Pai. Nós ficamos mais sensíveis, conectados com os céus e nós podemos ouvir claramente a direção que Deus está trazendo para nós. Se está difícil, não murmure, mas glorifique a Deus. Que em todo tempo, que encerra falando, em todo tempo, apresente a Deus a sua gratidão, em nome do Senhor Jesus. Para de olhar para a circunstância e falar do que você está vendo. Para de falar das dificuldades, porque essa dificuldade nós vamos viver com ela o tempo todo que estivermos aqui na terra. Mas abre a boca e traga à existência aquilo que você ainda não está vendo. E isso vem até você por fé, por intimidade com o Pai. Quanto mais você glorifica a Deus, quanto mais você é grata a Deus, mais o Senhor vai se revelando a você, mais discernimento você vai tendo para discernir tudo aquilo que a palavra está dizendo, discernir a voz do Senhor que é clara e audível, para que você viva no conselho do Senhor, para que você se levante, assim como Débora, como boca do Senhor nessa geração. Amém? E nós precisamos entender que a Débora, a primeira coisa, ela era profetisa, íntima de Deus. Nós queremos ter vitória, primeira coisa é ser íntima de Deus. Nós queremos ser usada pelo Senhor, primeira coisa, intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não acontece só quando eu vou na igreja aos domingos, não acontece só quando eu estou aqui na live, mas a intimidade acontece quando nós temos uma vida diária com Deus, falando entre nós com salmos, entoando e louvando canções. Escolha o que você vai ouvir. Não fique alugando o seu ouvido para aquilo que não traz edificação, mas use o seu ouvido para aquilo que vai trazer fortalecimento e edificação na sua fé. E quanto mais nós buscamos o nosso Deus no nosso dia a dia, mais nós somos fortalecidas nele e mais encorajadas para cumprirmos o plano que ele tem para nós. A segunda que fala aqui de Débora, ela era profetisa e ela era esposa de Lapidote. Então Débora, ela era casada. Débora, ela era esposa. E com certeza ela tinha liderança do seu esposo sobre a sua vida. Nós sabemos que na época de Débora, esse princípio não mudou, ele vale até hoje, mas naquela época então era muito forte. As mulheres tinham claramente esse entendimento de que elas deviam ser submissas à liderança dos seus maridos. O marido como autoridade da sua casa. E se a Débora, nós vamos ver depois, né? Nós vamos prosseguindo aí na vida da Débora, nós vamos ver se Deus confiou tudo aquilo nas mãos de Débora, é porque Débora, ela era íntima de Deus, mas no interior da sua casa ela cumpriu o seu papel com excelência de esposa, mulher submissa, que está debaixo de uma mesma missão que o marido, mulher que tinha uma liderança confiada por Deus do seu marido sobre a sua vida. Uma mulher que vivia nos princípios do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu marido como convém no Senhor.
Aqui fala que, tem uma versão que fala, vocês mulheres compreendam e apoiem seus maridos, estejam debaixo dessa mesma missão que os seus maridos. Em Tito, eu gosto muito desse texto aqui, capítulo 2, versículo 5. Que vocês, mulheres, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amados, não tem como nós querermos usar a palavra de Deus para exercer um papel lindo, uma missão linda lá de fora, quando a nossa casa não está vivendo a palavra de Deus. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não que você tenha que esperar estar tudo redondinho, tudo nota 10 para você sair. Mas você não pode, em momento nenhum, desistir ou acomodar com a situação da sua casa se todos não estiverem plenamente na presença do Senhor. Esse é o nosso primeiro chamado. Orar, jejuar a Deus pela nossa casa. E com certeza, a nossa casa, presta atenção nisso. O Senhor, Ele tem voos altos para nós, os seus filhos. Aqueles que andam na sua presença, o Senhor fala que nós vamos de glória em glória. Ele fala que nós somos comparados com a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Mas nós temos que entender que todo avião, para ele alçar voos altos, primeiro ele estava num lugar chamado hangar. E ele só sai desse hangar para ir para a área externa e depois alçar voos altos quando ele tem autorização do hangar. Eu quero te lembrar nessa manhã que a sua casa, a sua vida no interior da sua casa, a sua vida no secreto, em busca a Deus, a sua vida em tempo de oração, a sua vida enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto filha, enquanto serva do Senhor no interior da sua casa. É Ele que te habilita, que te autoriza para você sair e alçar voos altos. Não adianta nós querermos estar lá em cima quando nós não fomos autorizados aqui onde o Senhor nos plantou em primeiro lugar. Nós temos um compromisso no interior da nossa casa. A nossa busca no secreto, na presença do Senhor, tem que ser algo constante no dia a dia. A nossa vida no interior da nossa casa tem que ser esse que agrada a Deus. Como nós lemos aqui em Tito, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha como é sério isso. E nós sabemos que Débora, ela era essa mulher exemplar, essa esposa exemplar. Tanto era que ela tinha respeito por toda a comunidade de onde ela estava. Ela era uma mulher que era ouvida por todos. Ela aconselhava a todos, homens, mulheres, problema de relacionamento, de tudo. Era a Débora que aconselhava. Ela tinha essa autorização dada por Deus, porque ela tinha uma vida de retidão, uma vida que buscava a presença do Senhor. E essa mulher, lá em Provérbios 31, 28, fala que o marido da mulher virtuosa é honrado na comunidade. Com certeza, a Débora, essa grande mulher que o Senhor levantou com uma grande missão, ela também não negligenciava o papel dela como esposa, o papel dela de honrar o seu marido. O marido dela era respeitado e era honrado na comunidade. Por isso ela era tão usada por Deus. Quantas vezes nós estamos esquecendo desse papel? A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos derruba.
destrói. O Senhor te chamou como mulher sábia para edificar a sua casa. Débora é o nosso exemplo de uma mulher que edificava a sua casa, que tinha todas as coisas em perfeita ordem. Não adianta a nossa casa estar um caos e nós queremos consertar o mundo. O Senhor, ontem o Senhor ainda confirmou essa palavra para mim. O Senhor, Ele é um Deus de ordem. Ele chegou lá no princípio e foi pondo ordem em todas as coisas. Ele foi fazendo separação. Deus é Deus de ordem, então Ele quer colocar ordem no interior da sua casa. Ele quer que você viva tudo que Ele tem para você, a começar do interior da sua casa. E minha amada, lembra que o Senhor te chamou, você que é casada. Você tem que entender que você e seu marido, vocês são um diante do Senhor. Vocês são parceiro para enfrentar todas as coisas. Muitos casamentos começam como um dueto, como aquela coisa afinada, cantando a coisa mais linda. Com o passar dos anos, esse casal ele não vive mais como um dueto, mas como um duelo. Sempre um está pronto para atacar o outro, sempre um está pronto para destruir o outro, para difamar o outro, para falar palavras que não edificam o outro. Quantas pessoas estão destruídas não são por palavras que ouviram lá de fora, mas no interior da sua casa. E o Senhor está te levantando hoje para que você posicione como essa pessoa sábia, essa mulher. Nós temos o exemplo de Débora, que antes de ir para fora tem um casamento estruturado, tem uma família estruturada, uma mulher que não abre mão desse princípio, uma mulher que não abre mão dos tesouros que Deus colocou na sua mão, mas uma mulher que honra, uma mulher que abre a boca, que glorifique a Deus. Se você tem reclamado para as pessoas do seu marido, lembra que antes de você ter esse marido, com certeza você pediu para Deus que você queria um marido. E muitas vezes nós recebemos e a resposta que Deus tem para nós, às vezes é trabalho, às vezes são os filhos, passa um pouco, nós só abrimos a boca para murmurar e reclamar. Então lembra, não coloque, não faça, não menospreze a resposta que Deus trouxe para você através da sua vida. Você pode viver algo sobrenatural no interior da sua casa. Mas lembra lá de Efésios, se encha com o Espírito Santo. Começa a falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, aquilo que glorifica ao nosso Deus. E nós sabemos que Débora, ela era também uma auxiliadora idônea, porque é isso que a palavra de Deus diz. Você é auxiliadora idônea do seu marido. Lembra que a mulher foi tirada da costela do homem. Não é porque ela é auxiliadora idônea que ela é menosprezada, ela foi tirada da costela para que ela esteja ali do lado, parceira, companheira, aquela que prossegue junto àquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. E terceiro ponto de Débora, ela era mãe, profetisa, esposa e mãe. A palavra de Deus, nessa época, quando as mulheres eram estéril, a palavra de Deus falava, porque aquilo era uma vergonha para a mulher. Aqui não fala isso sobre Débora. Então eu creio que Débora teve filhos do teu ventre, mas ela teve muitos filhos porque ela se levantou como mãe espiritual. Ela foi levantada como mãe em Israel. E é interessante que ser mãe é uma qualificação que nós recebemos de Deus, que nos instrui, nos ensina. Através dessa qualificação vem outras qualificações que nós não tínhamos antes.
Ser mãe é ser altruísta, é aquela que se dá em favor do outro, é aquela que vai até o fim. Nós vemos que quando uma mãe se levanta para lutar pelos seus filhos, ela vai com toda fúria, ela não abre mão do seu filho. Quando uma ursa vai proteger os seus filhotes contra um predador, a ursa devora o predador até que seus filhotes estejam em segurança. A Débora, ela se levantou como mãe. E nós vamos ver que Débora era uma mãe, e eu quero te lembrar que ninguém ora por alguém como uma mãe ora. Quando você se levanta como mãe do seu marido, mãe de oração, dos seus filhos, da sua parentela, quando você adota esses queridos como seus filhos, coloca sobre eles na autoridade de mães de oração, mãe espiritual. Amados, você não vai desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E eu quero dar para você um exemplo de Agostinho. Na bibliografia de Agostinho, ele foi um dos homens mais importantes, um dos teólogos mais importantes que nós conhecemos. Ele foi pai da igreja cristã. A história foi mudada por Agostinho. Então Agostinho teve esse papel fundamental na igreja. Pensa, ele foi um dos mais importantes teólogos. E vamos lá. A Mônica era a mãe de Agostinho. Agostinho, na adolescência e na juventude, ele foi muito difícil. Ele, aqui na bibliografia, fala que ele era um jovem difícil, perdido, depravado, um homem que vivia totalmente contrário aos princípios do Senhor. E a Mônica, ela orava por seu filho constantemente, ela chorava na presença do Senhor, ela clamava pela vida do seu filho. E conta que um dia, Mônica, ela foi até o bispo pedir que ele ajudasse ela a orar pelo seu filho. Isso, John Wesley é outro, né? Tem uma pessoa falando do John Wesley. A mãe do John Wesley também, a Susana, orou por John Wesley. Ele também era perdido até a salvação do Senhor alcançar o coração do John Wesley. Foi um homem que nos abençoa e continua nos abençoando até hoje. Mas voltando ali na Susana, ela foi diante do bispo e ela começou a pedir para o bispo que ele ajudasse em oração, porque ela não aguentava mais ver o filho dela perdido. E ela chorava, ela foi em soluços pedir isso pro bispo, e ela começou a implorar para ele que ele orasse junto dela, para que o filho dela fosse salvo, porque ela não abria a mão do seu filho. E o bispo, olha aqui, eu quero até ler, o bispo falou para ela: vá em paz, é impossível um filho perecer, é impossível um filho se perder em meio a tantas lágrimas de uma mãe. Aleluia! Eu queria te perguntar hoje, você tem derramado lágrimas pelo seu filho que está perdido? Você tem tido esse compromisso de orar pelo seu filho que está perdido, que está afastado do Senhor, que está nas drogas, que está vivendo em caminhos que não agradam o Senhor? Você tem se empenhado em oração? Ou você já desistiu do seu filho? Você acha que ele é um caso perdido que não tem conserto? Muitas vezes nós falamos, eu lavo minhas mãos, eu já fiz o que tinha que ser feito.
Eu vou te falar uma coisa, que enquanto nós mães estivermos com vida, nós temos esse compromisso de orar pelos nossos filhos. Eu falo que não tem um ser humano mais abençoado nessa terra do que um filho que tem uma mãe que ora por ele. Porque a mãe não desiste. Uma mãe que tem a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele não desiste de orar pelos seus filhos. Ele não desiste, ele não lava as mãos diante das dificuldades. Ainda que ao nosso redor as pessoas falem, isso aí não tem conserto, largue de mão disso. A mulher que tem a presença do Senhor, o homem que tem a presença do Senhor, ele não vai desistir dos seus filhos, mas vai orar até o fim, na certeza de que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E ele nos diz, crê no Senhor e toda a sua casa será salva. A palavra de Deus diz que através de nós mulheres o marido é santificado. Através de nós mulheres no interior da nossa casa, essa videira, nós vamos destilar essa alegria e a nossa família será alcançada pelo Senhor. Creia no Senhor Jesus e você verá a salvação do Senhor na sua casa. Não desista daquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Lute por eles. Dobre os joelhos no chão. Ore pelos seus filhos. Não abra mão e tenha certeza que Deus é fiel. O que cabe ao Senhor, Ele é fiel. Ele fala que nenhuma vírgula cai, antes que a promessa dele se cumpra na sua vida e na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Débora, ela se levantou como mãe em Israel. E diz também que a Débora, nesse capítulo 4, que a Débora ela era profetisa, esposa, ela era mãe, mas ela era também juíza. Ela se levantou como juíza no meio daquele povo. E agora nós vamos ver aqui como que uma mulher que é íntima de Deus, ela escuta as instruções de Deus, ela tem discernimento para ouvir a voz de Deus, entender que aquilo vem de Deus. E se vem de Deus, ela é corajosa, ela é ousada, ela não fica olhando para a circunstância com receio, com medo, mas ela é ousada para entregar, para agir de acordo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E aqui nós vamos ver essa ousadia, essa coragem na vida de Débora, que era juíza no meio daquele povo. No versículo 6, eu quero ler aqui com vocês. Débora mandou chamar Baraque. Nós vimos qual era a situação que aquele povo estava vivendo. Situação de abandono, situação de opressão. O povo estava desacreditado. No coração deles não havia mais esperança. Eles não tinham mais nem armas para lutar. Eles eram guerreiros, mas não agiam como guerreiros. Eles estavam ali vivendo como camponeses naquela região, porque eles viviam no campo e eles estavam largados. E aqui Débora, sobre a orientação de Deus, ela manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse, nós vamos ver que ela colocou Baraque como comandante daquele povo. O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, ela falando para Baraque, com toda a autoridade, porque ela recebeu de Deus a palavra. Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim era o exército inimigo, Cícera era o comandante do exército inimigo, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas.
e eu o entregarei nas suas mãos. Nós vemos aqui que a Débora, ela estava nesse contexto do povo todo desviado do caminho do Senhor, o povo sem esperança, e ali Deus dá uma palavra para Débora e fala, olha, chama Baraque. E a Débora, ela não se intimidou diante do que o Senhor chamou ela para fazer. A mulher que tem intimidade com Deus, ela é ousada. Ela não fica olhando para a circunstância e conformada com a circunstância. Ela não olha para o interior da sua casa, ela não olha para o seu condomínio, ela não olha para os moradores do seu prédio, ela não olha para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua nação e acomoda e fala, é assim mesmo, não tem o que fazer. A mulher íntima de Deus, ela é ousada, porque ela sabe que através dela, Deus opera o seu poder e a situação pode ser mudada, pode ser totalmente transformada. Aquele que tem a presença do Senhor, nós podemos crer que Deus tem um novo para o nós viver. O Senhor diz, levanta, ó tu que dormes, eis que estou fazendo algo novo na sua vida. Nós temos que estar atento ao comando do Senhor. E aqui nós vimos que Débora estava atenta ao comando do Senhor, ela não se intimidou pela circunstância, mas ela levantou, ela se posicionou. E aqui a Débora, ela se levantou contra o inimigo. E aqui quando ela dá toda aquela instrução para Baraque aceitou o conselho de Débora, ele levantou para posicionar como comandante do exército, mas olha aqui o que ele fala. Certamente, não, Baraque disse para Débora, se você for comigo, olha que esse homem que era guerreiro, o que ele fala para Débora, confiança, a autoridade que Débora tinha no meio daquele povo. Ele diz para ela, se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Débora tinha tanto da presença de Deus que ela passava essa confiança. A presença dela era a presença de Deus no meio do povo. Ele falou, se você for comigo, eu topo essa parada, eu tô indo. Mas se você não for, eu irei. Aí Débora fala assim, certamente eu irei com você. Mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. Porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Oh Deus! Aqui nós vemos que a Débora, no capítulo 5, na canção que ela escreve, nós vemos que durante essa canção, que aquele povo estava vivendo um momento muito difícil, um momento de muita opressão. As mulheres não podiam buscar água, porque elas eram violentadas por homens armados. No versículo 10 do capítulo 5, fala que os líderes se acovardaram. É a expressão que ela usa, montados em jumentos brancos estavam os líderes. Ela fala desses líderes que deveriam tomar atitude contra os opressores, mas eles não tomavam. Eles estavam nadando de acordo com a correnteza. Eles não se posicionavam para nadar contra a correnteza. De acordo com que a opressão vinha, eles estavam indo, eles estavam deixando se levar pela opressão. E a Débora aqui, nesse capítulo 5, ela fala que o povo tinha que desviar o caminho, tinham que fazer caminhos tortuosos para fugirem dos homens violentos que estavam oprimindo o povo de Deus. Eles tinham que desviar o caminho. Assim estava sendo a vida deles. Mas no versículo 7, diz que as cidades ficaram desertas. As aldeias em Israel. Ficaram desertas as aldeias em Israel. O povo aqui já tinha desistido de lutar. Eles já não tinham mais armas. Eles eram guerreiros, mas eles tinham desistido. Eles não estavam mais posicionados como guerreiros. As cidades estavam desertas, não tinham homem posicionado. E no versículo 8,
ela diz assim: escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. A guerra estava às portas, a opressão era constante. Onde estavam os guerreiros daquela terra? Onde estavam os guerreiros? Eles não tinham mais espadas, eles não tinham mais lança, eles não sabiam mais guerrear. Entre os 40.000 que tinham entre eles, entre os 40.000 que se encontravam entre eles, eles se abateram diante da opressão. Mas olha nesse versículo 7 ainda. Mas eu, Débora, me levantei. Glórias a Deus. Mas eu, Débora, me levantei. Aqui fala até que eu, Débora, me levantei. Quantas Déboras nós temos aqui nessa live hoje? Eu queria que você levantasse a mãozinha. Quantas Déboras nós temos aqui? Para diante do caos, diante dessa situação difícil, você falar: eu, Débora, me levanto. Até que eu me levantei. Coloca uma mãozinha aí e diga: eu me levanto. Acione esse coraçãozinho dizendo: eu estou me levantando nessa manhã, assim como Débora se levantou. Diante do posicionamento de Débora, aleluia, nós temos que nos posicionar. Eu me levanto, eu estou aqui com a minha mão levantada. Até que eu, Débora, me levantei. Eu me levanto a lutar em favor da minha família, em favor da minha parentela, em favor desse caos que nós estamos vivendo, em favor desse mundo que está nas mãos do maligno. Eu me levanto a lutar na certeza de que Deus fará maravilhas, que Deus pode mudar a sorte do nosso povo. Quando uma Débora se levanta, a situação muda. A situação muda. Nós vamos ver que a Débora fala: até que eu me levantei por mãe em Israel. A mãe que não desiste, a mãe que vai até as últimas consequências, a mãe que, se preciso for, arranca o filho da boca do diabo, mas ela não conforme em ver o filho dela perdido. A mãe que enfrenta o inferno na certeza de que o filho dela vai povoar o céu e não vai povoar o inferno. Nós temos que nos posicionar como Débora se posicionou. O Senhor está confiando as suas mãos. Se posicione hoje e diga: eu, Débora, me levanto. O meu povo não vai ficar mais na situação que ele está. O Deus que faz maravilha, ele age em mim e através de mim. É o Senhor que cinge os seus lombos de força. É o Senhor que te capacita para a guerra que Ele colocou diante de você. Muitas vezes Deus nos livra da guerra, mas muitas vezes Ele nos coloca na guerra, porque é através das nossas vidas que a paz será estabelecida. É através das nossas vidas que o inimigo será derrotado, em nome de Jesus. Nós temos o exemplo de Davi, aquele jovenzinho frágil fisicamente, que não tinha condição nenhuma em si mesmo. Ele foi até aquela guerra para entregar alimento para os seus irmãos, simplesmente isso. Mas Davi, apesar de não ter sido treinado para a guerra, quantas vezes nós olhamos a situação e falamos: não, mas eu não sei guerrear. Eu preciso de alguém para orar para mim. Meus amados, às vezes não tem tempo de chamar ninguém para orar por você e nem pela situação. É você mesmo que o Senhor quer usar. Davi não foi treinado para a guerra. Davi não tinha a armadura que aquele povo usava. Tentaram até colocar aquela armadura nele, a armadura não cabia. Eu quero te dizer que no meio da guerra não adianta você pegar a armadura que alguém está usando, querer copiar o que o outro fez.
Se posicione, simplesmente se posicione como guerreira, porque o Senhor tem uma armadura com o seu nome. O seu nome está nessa armadura que cabe em você. Diante do seu posicionamento, o Senhor coloca toda a armadura. A armadura vem, as armas que você precisa vêm para sua mão, o seu joelho no chão. Você vai trazer a vitória para o seu povo. Davi não sabia guerrear, mas ele tinha um Deus que ele tinha certeza que esse Deus agindo nele e através dele, o inimigo não ficaria de pé. A vitória foi entregue nas mãos de Davi, porque ele não se intimidou pelos guerreiros poderosos que estavam ao redor dele, ele não se intimidou pelo tamanho do gigante, mas ele enfrentou na certeza de que agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus agindo por você e através de você, não tem inimigo que ficará de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Levante hoje como Débora. E Débora ali, ela foi junto com aquele exército, não para guerrear, mas a Débora entoou cântico de louvor ao Senhor. E o cântico dela era na certeza de que grandioso era o Senhor, que não perdia nenhuma batalha. Josafá, ele ganhou a guerra com seus inimigos. Na frente tinha as pessoas louvando a Deus. Quando você louva, o caminho é aberto na sua frente. E o Senhor peleja por você. É Ele mesmo que guerreia por você. E Ele te entrega a vitória. Mas para isso você precisa posicionar no que o Senhor tem te chamado para fazer. Posicione, louva a Deus e creia que Ele está pelejando por você e Ele vai te entregar a vitória em nome de Jesus. Amém, 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 pastora Regina, glórias a Deus. El Shaddai, Ele continua lutando por nós. E nós precisamos entender que as realidades espirituais se movem quando nós nos movimentamos de acordo com o mover do Espírito Santo em Deus. As realidades espirituais se movem e elas atingem as realidades terrenas. Então, primeiro, Débora era profetisa. Depois ela era esposa, mãe, juíza. Tudo começa na sua intimidade com Deus. Mova o reino espiritual na certeza que todo o caos que você enxerga fisicamente vai ser colocado em ordem, em nome de Jesus. Aleluia! E nós já estamos assim com o tempo encerrando, mas eu só queria falar rapidamente que todos os inimigos foram destruídos. Todos, era um exército enorme e um exército frágil que estava levantando. Mas nesse exército frágil tinha um Deus que guerreava por eles. Lá na palavra de Deus fala que Débora falou que ia atrair os inimigos, né? Cícera e todos os seus carros de guerra para o ribeiro de Quizon. Depois vocês leiam com calma. Esse ribeiro de Quizon, ele ficava temporariamente totalmente seco e de repente as águas vinham e enchiam ele. Eu creio que esse exército foi atraído e de repente esse ribeiro se encheu, como foi lá no Mar Vermelho, e esse povo foi afogado, a vitória veio. Lá fala que nenhum sobreviveu. Mas o comandante do exército, ele pulou do carro e fugiu, que era o Cícera. E ele fugiu para se esconder. E ele foi para as terras de Queneu, onde era um povo que era amigo dele, que eram também inimigo do povo de Deus. E chegando lá, quando ele foi fugindo, tinha uma mulher na porta da sua tenda, chamada Jael. E essa mulher falou: comandante, entra, para o Senhor se esconder aqui. E aquele homem estava com frio, a palavra de Deus fala que estava um orvalho, devia estar muito frio. Ele entrou, ela cobriu ele com coberta e ele pediu para ela: me dá um copo de água. E ela preparou um leite quentinho e entregou para ele. E ele adormeceu. Essa mulher Jael,
ela era da tenda dos inimigos do povo de Deus. Essa mulher que fazia parte dos inimigos, ela foi movida por Deus para salvar o povo de Deus. O que ela trabalhava? Ela trabalhava com tenda. O que ela tinha habilidade? Era nas estacas, no martelo, era o que ela fazia no seu dia a dia. Quando ele dormiu, ela pegou uma estaca e um martelo, colocou nas têmporas dele, martelou, vazou lá para o chão e esse homem morreu dentro da tenda que era os seus amigos, que eram os inimigos de Deus. Eu quero te dizer que assim como Débora profetizou, olha Baraque, então eu vou junto, mas essa vitória vai ser entregue na mão de uma mulher. A profecia liberada aconteceu. O inimigo, o comandante, foi entregue nas mãos de uma mulher. Eu quero te lembrar que essa mulher usou o que ela tinha de habilidade. Às vezes nós estamos procurando cursos e mais cursos, eu tenho que aprender e fazer. É muito bom fazer curso. Eu amo, eu sempre estou fazendo, mas não é isso que traz toda a capacitação que você precisa. A capacitação vem na intimidade com Deus. Aquilo que você usa no seu dia a dia, é isso que o Senhor quer usar na sua vida e através da sua vida para que o inimigo seja derrotado na sua casa, na sua família, na sua parentela, onde você estiver. Não procure grandes coisas para que Deus te use. Daquilo que você tem, coloca nas mãos de Deus e Ele vai usar. Nós vimos aqui que uma mulher do povo inimigo foi levantada para trazer a vitória sobre o povo de Deus. Eu quero te lembrar hoje que quando você é íntimo de Deus, quando você busca a presença de Deus, até os seus inimigos são levantados por Deus para que a vitória, para aquilo que Deus prometeu na sua vida e na sua família venha acontecer. Então não se intimide, não abre mão, tão somente creia, a vitória do Senhor vai vir sobre a sua vida e sobre a sua família. Não preocupe de onde e nem como, mas creia, ela virá, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Não há nada maior que o nosso Deus e Ele está agindo a seu favor em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! E o último versículo, nosso tempo aqui está passando, versículo 31. Eu quero deixar esse versículo aqui para ele estar no seu coração nesse dia. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Gente, tem coisa mais linda, mais brilhante do que o sol no seu esplendor? E aqui fala que os que amam ao Senhor vai brilhar como esse sol no esplendor. E olha que a última frase, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Meus queridos, 40 anos fala de uma geração. Débora, que uma mulher se levantou e houve paz através de uma mulher posicionada. Por 40 anos significa uma geração. Débora, você que está levantando hoje, eu quero declarar que você está levantando hoje mulheres de Deus, homens de Deus, como profetisa, esposa que cumpre seu papel no interior da sua casa, mãe que não abre mão dos seus filhos, juíza, aquela mulher que tem discernimento de Deus para julgar as situações. E através do seu posicionamento, do não abrir mão das promessas de Deus, através do seu posicionamento como guerreira, de ousadia e de coragem, o Senhor vai derrotar todos os inimigos da sua vida, da sua parentela ao seu redor. E através da sua vida vai haver paz na sua geração. Glória a Deus! Através de uma mulher que se levanta,
A paz reina durante toda a geração. Foram 40 anos de paz. A sua geração vai viver em paz através do seu posicionamento. Levante, Débora. Levante, desperta e rompa em cântico, porque o Senhor te chama a um posicionamento em nome de Jesus. Nós não temos tempo de orar, porque senão eu vou perder essa live e tem pessoas que vão poder ouvir só depois. Se você foi abençoado, tira um print dessa live, divulga para que mais pessoas sejam abençoadas. Vai lá no Instagram e clica lá como curtida. Quanto mais curtidos, mais essa live também propague, mais vidas podem posicionar nessa certeza de fé, de que Deus está agindo através do nosso posicionamento e nada poderá impedir. Amém? Até semana que vem, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Se você não faz parte do Devocional Café com Palavra, todos os dias nós estamos estudando uma mulher da Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus.